Maximize é um projeto que nasceu na liderança da igreja, tá? No coração da liderança da igreja. É trazer Deus para caminhar junto com o empreendedor e mostrar para o empreendedor que sem Deus as coisas não vão certo. Não que vão ser mil maravilhas, tá? Mas é você aprender de um jeito fácil que tudo que tem na Bíblia serve para você empreender. Tá? É usar a Bíblia para ensinar a pessoa a empreender, a trazer pessoas para perto, a ter relacionamento humano. Ensinar os funcionários a dar o máximo dele com amor. Tá? Com amor, honrando aquela pessoa que está dando essa oportunidade para ela trabalhar. O Maximize é isso, é mostrar como que se caminha. Empreender e Deus ao mesmo tempo. Mostrar na palavra que a gente pode crescer fazendo o que é certo. A Vivi é uma irmã querida. Eu a tenho como uma filha mesmo do coração e a gente já tem uma boa história, de uma boa caminhada juntos, né? E por isso que eu fiz questão de convidá-la para estar hoje aqui nos brindando com o testemunho dela. Boa noite, que público lindo, estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Para mim é uma alegria ver tanto rosto conhecido, tanto amigo, cliente, familiares. Estou muito grata a Deus por esse momento tão especial e tenho certeza que essa noite vai ser uma noite recheada de bênçãos. Hoje é segunda-feira e você veio ouvir uma palestra. Dá uma salva de palmas para você, porque você é fera. O empreendedor tem que ser proativo. Quem quer aprender e se desenvolver, precisa sempre estar buscando mais informação, mais aprendizado, mais conhecimento. E hoje eu quero ser um canal de bênção na sua vida. Eu vou compartilhar algumas coisas, vou compartilhar como empreender com Deus no comando. Quero agradecer o David que vai me ajudar ali. Eu vou fazer algum sinal do além, ele vai entender que é para passar o slide. Mas eu não quero me prender ao slide, eu quero que você saiba que Deus te trouxe aqui, que Deus te ama, que Deus tem um propósito lindo na sua vida, que Deus não fez ninguém por acaso, nós somos únicos e Deus tem muita coisa pra gente. Quem acredita que Deus tem grandes coisas para você? Levanta a mão. Amém. Seja feito conforme a tua fé. Quando a gente crê, a gente recebe. Deixa eu apresentar então para vocês, vou falar um pouquinho do comando de Deus na nossa vida, como Ele pode comandar os nossos negócios. É possível isso? Deus falava com Moisés, Deus falava com o pastor Maurício, mas será que Deus pode falar comigo? Deus pode falar com a gente e vai falar com a gente essa noite. E queria aproveitar que o pastor Maurício, agradecer esse pai espiritual que eu tenho. Muito obrigado por essa oportunidade, por estar aqui. Eu tenho certeza que estou nessa igreja há mais de 13 anos e eu tenho aprendido muito, crescido. Tenho certeza que Deus está comandando essa igreja e está com Ele também. Então por isso que eu estou aqui caminhando junto, eu e toda a minha família. Então deixa eu apresentar para vocês. Essa é minha família, esse é meu marido, Valdir. Valdir, ele é meu marido e meu sócio. Ele cuida da parte financeira. E esses dois tesouros é a Giovana, que tem 13 anos, e a Júlia. E estávamos aqui, o ano passado, quando fizemos essa foto, no festival de balé, que o pastor cedeu aqui pra gente. Família é um projeto de Deus. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos erros, dos acertos da nossa trajetória da minha família. Meu primeiro contato com Jesus, eu tinha 9 anos. E eu tinha uma alergia, uma bronquite. Eu não podia com carpete, eu não podia com ursinho de pelúcia. Se eu ganhava ursinho de pelúcia, minha mãe jogava no lixo. Era complicadíssimo. Ela tirou o carpete, eu dormia de edredom. E eu fui dormir na casa da minha tia Berna, já falecida, na casa do meu tio Jair. E a minha tia falou assim pra mim: Vivian, você crê que Jesus pode te curar? Eu falei:
Eu creio. Ela falou, então, nós vamos dormir hoje de cobertor. Aí a minha mãe falou, não, nem pensar, ela vai ter crise, ela vai passar mal. E a minha tia falou para minha mãe, fique em paz, se ela passar mal, eu vou levá-la ao hospital. E aí a minha mãe concordou. E aí, eu dormi aquela noite, de cobertor até o nariz. E no outro dia, ela orou comigo, leu uma história da Bíblia, que eu não lembro, ela falou, você crê que Jesus pode te curar? Eu falei, eu creio. E aí, no outro dia, eu acordei sarada, estou sarada até hoje. E aquela mulher, ela me ensinou a ter fé, desde pequeno. No outro dia, eu cheguei na minha casa, eu falei, eu estou curada. Fui lá no armário, peguei todos os remédios e joguei. Mãe, não preciso mais disso. Jesus me curou. Eu tinha 9 anos de idade. Jesus trabalhou no meu coração, não foi com palavras. Ele moveu na minha vida, no íntimo do meu coração. E Ele pode fazer isso a hora que a gente quiser, mas depende de uma ação, de um passo de fé. E aí, eu fui crescendo, né, gente? A gente vai ficando adolescente. Quem tem filho adolescente aqui? Não é uma bênção? Vamos profetizar, é uma bênção. Mas na adolescência, eu me perdi um pouco do caminho. E eu dei muito trabalho para meu pai e para minha mãe. Perdão, viu? Então aqui, ó. Uma salva de palmas para meu pai e para minha mãe que não desistiram de mim. Quando você tiver um filho que te dá trabalho, não desiste dele. Porque ele pode te dar muita alegria ainda. Se você ora, profetiza, ele vai te dar alegria. Você tem que ter fé e não desistir. Aí eu queria saber de namorar, não queria saber. É só coisa errada. Nunca me envolvi com droga, nada. Mas eu não buscava as coisas de Deus. Mas eu tinha um amor profundo por Deus. Mas o caminho ia me levando para isso, para aquilo. E aí um dia eu falei assim para Deus, ela me levou na igreja de novo, acho que eu tinha uns 18 anos. Eu falei assim para Deus, agora eu vou fazer tudo certo. Eu tive um encontro de novo, eu falei, eu vou fazer tudo certo, me ajuda, mas coloca para mim na minha vida um homem que ame a Deus, que seja trabalhador, Senhor, que não seja palmeirense e que não tenha tatuagem. Essa parte Deus não ouviu, gente. Porque é assim, a gente não manda em Deus, né? A gente tem que entender isso. A gente coloca as coisas, mas Deus que decide. Mas Deus, hoje eu entendo que o mais importante não é a aparência, né? É o coração. E às vezes a gente faz preconceito de pessoas maravilhosas por causa de um piercing, por causa de tantas outras coisas. E a gente começou a namorar. Ele foi pedir para o meu pai, para o pastor, na época era outra igreja. E aí a gente começou a namorar. E nessa fase do empreendedorismo, de eu era pequenininha, meu pai fez uma coisa para mim no empreendedorismo que foi sensacional. Ele me deu um estojo de joias e ele falou assim para mim, Vivian, eu estou dando esse estojo de joia para você, se não der certo para você vender, se não der certo, eu pago para você, mas começa a vender. E aí, gente, eu vendia na cidade inteira. Né? Eu sempre fui super trabalhadora, eu vendia de bicicleta, eu tinha mais de 120 clientes e eu tinha uma marca boa, dava problema no brinco, eu trocava, então eu comprei meu carro, minha moto, eu fiz um monte de coisa com isso, então isso foi uma oportunidade. E aí eu falei para minha mãe assim, eu terminei, meu pai e minha mãe sempre pagaram escola particular para todas nós, investiram para a gente. Meu pai me levava também toda terça-feira em Campinas fazer um curso de teatro. Eu fiz quando era pequena, isso foi muito importante para mim, me ajudou muito. E aí eu participava de todos, né, desses. E aí eu comecei a vender. E aí eu falei para minha mãe assim, eu não vou mais estudar, eu não quero mais saber de estudar. Eu ganho muito dinheiro com joia. E minha mãe falou assim para mim, não, você vai trabalhar e você vai estudar, você vai fazer o magistério. Então eu fiz o magistério com a secretária da educação, obrigada pela presença aí, com a Elaine, estudamos junto, depois nós trabalhamos junto. E eu trabalhava numa escola particular, vendia joia, trabalhava numa escola particular.
E eu recebi uma proposta para trabalhar com o prefeito como coordenadora das EMEIs e das creches. E foi uma super oportunidade, eu aceitei essa oportunidade. Eu cuidava de 80 creches. Na época, eu comprei uma motinho para eu poder, eu fiz um cronograma para eu poder visitar todas as professoras. Eu cuidava de 80 professores. Comecei como recreadora, como professora e depois como coordenadora. Então, não era nada fácil, porque na política um fala mal de você. A Elaine até trabalhou comigo também nessa época. Então, você tem que aprender, você tem que lidar com muitas coisas, com muitas pessoas. E aí, o prefeito deu 50% de desconto para quem quisesse estudar. E eu falei para o meu namorado, né? Não era meu marido ainda. O que você acha? Eu vou estudar? Eu vou casar, né? Acho que não precisa. Não, ele falou, vai estudar, Vivian, tá? Empreendedores, incentivem as pessoas a estudarem. Não deixem elas desanimar. E aí eu estudei, fiz a faculdade na Unasp, né? Aproveitei essa oportunidade aí. E em 2003 a gente casou. E quando a gente casou, o Dutra falou para mim, Deus me colocou um sonho no coração da gente montar uma escola. E eu falei, essa é a escola aqui, ó, da gente montar uma escola. Fiz a inauguração com o prefeito, com a Cleusininho, com a Meg, que tá aí, estava todo mundo lá na inauguração. Só que eu fiz uma coisa errada. A falta de autoestima te prejudica nos seus negócios. Eu falei pro meu marido assim, eu não vou conseguir fazer sozinha, eu quero uma sócia. Aí ele falou, não precisa de sócia, você dá conta. Não dou conta, eu quero uma sócia, bate o pé. Quem já viu mulher batendo o pé? Não, mas não é. Você já viu, pastor? E aí eu insisti com a minha teimosia, e aí a gente ficou com a Maria, pessoas boníssimas, mas ficamos juntas. E quando a gente começou o ano letivo, em janeiro, abri as matrículas em outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, quantas matrículas vocês acham que eu tinha? Fiz maior propaganda no jornal da cidade. Mais de 10. Quem acha mais de 10? Quem acha menos de 10? Acertou, quem achou? Eu tinha um aluno matriculado. Um aluno. Até uma pessoa olhou para mim e falou assim, e você vai continuar? Eu falei, eu comecei um negócio, eu vou até o fim. Eu vou trabalhar, eu vou até o fim. Meu marido está confiando em mim e eu vou dar o meu melhor. E chegou dia 30 de janeiro, gente, aí tinha 15 alunos. Mas você tem que acreditar, você não pode desistir no primeiro empecilho. Esse aluno, que foi o meu primeiro aluno, hoje, ele foi, essa semana, ele começou a faculdade dele de medicina. Desde o maternal até o ensino médio, o ensino Enem com a gente, é o Guilherme Galdino, ele passou em medicina. Dá um glória a Deus, gente. Olha só, se a gente tivesse desistido. Aí, começou. A gente começou a trabalhar, investir. No final do ano, terminamos o ano com 45 alunos. E aí eu quis expandir, abrir o muro e abrir a casa ao lado. Aí meu marido falou para mim, Vivian, a gente precisa crescer. Eu falei, não, mas nós não estamos. Não, a gente precisa crescer. Vamos montar o fundamental. Eu falei, não, mas vamos deixar para depois. Um erro grave do empreendedor, procrastinação. Não precisa, tá bom. O bom é inimigo do excelente. Não, vamos fazer. E aí a gente montou na rua Rui Barbosa. Na época a gente fazia, olha só para vocês verem como que é. Na época a gente fazia educação física no Clube Floresta. Eles cederam para nós e eram 2 casas. E os clientes começaram a reclamar. Eu tinha cliente pequeno, que o filho ia numa escola, o outro ia em outra. E a gente sabe que o cliente, a gente precisa estar sempre fazendo o nosso melhor. E começou a não dar certo. E daí aconteceram 2 coisas. Não dava certo com a sociedade e não dava certo, e a gente precisava achar um lugar grande na cidade e a gente não achava. E aí eu orei. Eu fui orar, eu falei, Deus, não está dando certo a minha sociedade aqui. Senhor, abençoa a vida da Maria e abençoa a minha. Dá uma luz pra gente, mas abençoa, porque às vezes você ora
Deus nem ouve a oração quando você ora para prejudicar o outro. Eu orei e falei, abençoa a vida dela, abençoa a minha. E se for para parar, eu saio, eu abro mão, não tem problema, eu começo de novo. Eu tinha garra para começar de novo. E aí eu orei, passaram 2 meses. A Maria chegou para mim e falou, Vivian, meu marido recebeu uma proposta de emprego, ele trabalhava na técnica, ele estava desempregado na época, ganhando 10 vezes mais. Nós estamos indo embora para o sul. E aí, eles foram embora. E sociedade, gente, é uma bênção. E eu agradeci, eu pedi perdão para Deus. Falei, Deus, perdão, eu bobiei, quis sócio, mas foi um aprendizado. Tudo que a gente erra, ele tem que ser um aprendizado na vida da gente, né? Porque a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, a gente precisa se amar e acreditar também. Não pode ficar dependendo dos outros. E aí, ela foi embora, a gente pagou, a gente teve que financiar carro, porque daí, quando você desfaz uma sociedade, como que é? Tem consequência, né? Ela quis uma grana. Então nós financiamos o carro do Dutra, né? E fizemos isso. Nesse meio de tempo, na época eu tinha ganhado um carro do meu marido, e eu estava toda feliz com aquele carro, gente. Eu tinha um Uno. Aí você ganha um Astra, como que você fica? Feliz da vida. E aí um dia eu fui para Campinas com meu pai, e a gente só foi levar um documento lá na Alpine, e a hora que a gente voltou, a gente encostou no semáforo, 4 caras desceram do Uno com metralhadora, e sai, que bom, vou sair. Entra. Eu saía do banco da frente e entrava no banco de trás. E aí começou, eu achei que eu ia morrer acidentada, porque o cara corria, xingava, falava palavrão, e a gente foi correndo para um lugar, e falou, calma, e eu comecei a orar, na hora, porque eu tive que deitar no colo do sequestrador, o meu pai do outro lado, porque eu não podia olhar o caminho. E aí eu comecei a orar, falei, Deus me ajuda, é tão rápido, né? E aí o sequestrador falou assim, não precisa orar não vai acontecer nada com você, já vou te explicar como vai funcionar. O sequestrador foi me tranquilizando, até que ele chegou numa casa, a gente ficou amarrado, com o capuz na cabeça, e aí ele falou, você vai passar aí a senha, e aí eu vou sacar o seu dinheiro, e se você falar mentira para mim, você vai morrer, vou jogar você no Rio Pirapitingui e vai demorar 3 dias para o seu marido te encontrar. E aí eu falei, calma moço, eu vou te dar esse senha, você vai conseguir tudo isso daí que você está precisando. Fique em paz. E toda vez que ele falava alguma coisa, ele falava, tá frio aí? Ele falava, não, tá bom, obrigada, tá bom, obrigada. Aí eles conseguiram sacar todo o dinheiro. Depois ele me chamou e falou assim, olha, você é muito gente boa, viu? Ninguém vai fazer nada com você. E levaram a gente para aquele lugar, indo para Campinas lá, o Leroy Merlin. E deixaram a gente lá, no Leroy Merlin. Quando eu saí daquele lugar, eu senti tanto a presença de Deus guardando. Porque às vezes, gente, você não tem ninguém por você. Às vezes tem momento que a gente está sozinho. Mas Deus precisa estar na nossa vida, porque Ele faz toda a diferença. E aí a gente saiu de lá, e eu, feliz da vida, falei, leva o carro, leva tudo. Aí você entende o valor da sua vida. E eu orei e falei, Deus, não deixa eu morrer não. Eu até estava pronto para morrer. Eu falei, mas porque senão o Dutra acabou de casar e vai ficar revoltado. Vai até parar de ir na igreja, sei lá. Não deixa, então me dá uma força aqui. E aí eu e meu pai nos abraçamos, saímos e foi uma bênção, ficamos um pouco atordoados. Só que eu estava grávida nessa época, eu não sabia. E aí eu tive um aborto espontâneo nessa época também. Então foi um monte de coisas que aconteceram juntos. Mas quando eu estava no médico, olha só a diferença de uma pessoa que... Ele falou assim, nossa, eu tinha ouvido o coração do bebê, uma coisa que a gente queria muito. O médico falou assim, nossa, não tem mais nada aí, você teve um aborto espontâneo, tá? Nem precisa fazer curetagem. Eu posso orar com você?
com você, com meu marido? Eu falei, pode. E aquela oração consolou a gente. Quando eu saí de lá, eu ouvi Deus falando comigo, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. A gente precisa ouvir Deus nos momentos difíceis e nos momentos bons. A gente esquece um pouco, mas a gente precisa ouvir nos bons e nos ruins, porque Deus, Ele é o nosso melhor amigo, Ele quer estar sempre com a gente. Às vezes a gente que se perde do caminho. E daí nessa época o Dutra trabalhava numa empresa na Samaritá, e aí ele foi demitido também. Quando ele chegou em casa, o dia que ele foi demitido, eu estava grávida de 7 meses, da Giovana já. E ele falou para mim, eu falei para ele, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Não depende de fulano, de ciclano, de beltrano, você depende de Deus, fique em paz. Agora nós vamos ter um nenê, fica de férias, e logo, só que, né, gente, a gente estava naquele ritmo que eu falei para vocês. O povo queria, as pessoas queriam uma escola maior. E a gente tinha que investir. E aí, um dia o Dutra estava passando pela casa e ele ligou para mim e falou, quero falar com você. Eu falei, fala, amor. Eu achei um lugar para a gente fazer uma escola. Eu falei, no centro. Eu falei, aonde, amor? Onde? Lá na casa, que é lá do Paulo Vale. Eu falei, você ficou louco, amor? Aquilo lá tá feio, preto e sujo. Quanto que nós vamos gastar uma fortuna lá? Falou, não, nós vamos investir lá e vai dar certo. E aí a gente começou a investir, né? A gente foi falar com o Paulo Valino falou assim, não, o Dutra, a gente aluga, eu já conheci o Dutra de outros, o Dutra já tinha sido cliente dele, falou, não, eu alugo, a gente negocia com vocês mesmo, e a gente reformou toda essa escola, todo esse espaço, investimos muito aqui, pegamos a rescisão do meu marido, só que a gente não tinha dinheiro para continuar. E a gente tinha uma chácara na época, que a gente trouxe meu sogro para morar perto da gente. Então a gente comprou a chácara para ele morar junto. E aí, só que ele não se adaptou na chácara, então a gente teve que vender a chácara. E aí, tinha um par de alunos que falava, eu vou comprar a chácara de vocês, eu vou comprar. E a gente falou, ai, que bom. E esse cara enrolava, ele falava, estou esperando financiamento. Aí eu cheguei pro Dutra um dia e falei, Dutra, você vai ligar para esse cara e vai falar para ele, olha, ou você vai comprar, ou você compra hoje, me dá a entrada, ou eu vou vender para outro. E aí, o Dutra foi me buscar na escola, eu estava com um carro só, estava bravo. Eu falei, o que foi, amor? Você não mandou eu falar pro cliente que se ele não fosse vender, que era para que a gente ia vender para outro? Eu falei, mano, falei isso. Então, parabéns para você, agora nós perdemos o cliente. Aí, eu também daí subi nele, falei, glória a Deus. Falei, muito bem, agora estou gostando de você, porque agora está na mão de Deus, e até esse final de semana, Deus vai arrumar um vendedor para a gente para essa chácara aí. Fique em paz. Daí eu desci do carro naquele barrigo e falei, Senhor, você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Gente, eu falei, você tem que entender que a gente precisa depender de Deus. E tem hora que a gente fica segurando em muleta. A gente depende da nossa capacidade, da nossa inteligência. A gente esquece que Deus é Deus, que Ele é soberano, está acima de todas as coisas. Fique em paz. 24 horas. Tocou o telefone. Na época não era celular, a gente aquele telefone fixo. Era o Melancia. Oi, Vivian, tudo bom? Ele falou, a gente quer ver sua chácara. Eu falei, pode ir lá ver a chácara. Ele falou, não, a gente já viu. Veio um homem do Rio de Janeiro, acho que é o seu José, e ele quer comprar a sua chácara. Eu falei, Não, é só acertar os detalhes. Você precisa arrumar alguém. Nós vendemos a chácara para aquele cara. A chácara estava sem documento. Tinha 11. Quem sabe que é comprar uma chácara sem documento, né? Com 11 donos e por 10 mil a mais, tá? Então, ou seja, Deus sempre tem o melhor pra gente. Às vezes a gente fica pegando miséria, ou a gente fica... A palavra de Deus é simples, sim, sim, não, não. Que passar disso não vem do maligno. Então a gente precisa saber discernir. E aí a gente conseguiu daí esse dinheiro, e o
o Paulo Valim falava para mim, esse cara aí não vai pagar você, esse cara... Fique em paz, Paulo. E ele foi pagando, e a gente foi correndo atrás do documento, e ele pagou toda a dívida, e ele ainda da chácara, pagou a chácara completa, e ainda trouxe a mudança do meu sogro para cá. Olha que bênção. Então a gente daí inaugurou, olha aí a foto da inauguração desse espaço. Eu estava grávida da Giovana nessa época, e nesse ano também. Ó, tem bastante. Eu fiquei olhando essas fotos, viu, gente? Que coisa boa, tanta lembrança boa. E aí, a gente teve o maior milagre na nossa vida nesse ano. Foi o ano de 2006. Eu estava grávida, eu fui na casa da Tati Cia tomar um café, nem sei se ela lembra disso, comer um pão de queijo, e com a mãe dela, e tinha um pastor na casa dela, o pastor Marcelo. E aí ele chegou, e a gente conversou, ele falou assim, moça, posso orar com você? Eu falei, pode? Ele falou, vamos lá naquela árvore. Eu estava grávida, com esse barrigão que vocês estão vendo aqui. Ele começou a orar, Senhor, Deus abençoe. Espírito de morte, sai dessa vida agora. Eu falei, nossa, né? Se fosse outro, eu ia ficar ofendido. Ah, esse pastor. Sabe o que eu pensei? Que bom, tinha alguém que orou por mim. Que orou e que expulsou. E se ele expulsou em nome de Jesus, tenho certeza que já saiu. Que seja feita conforme a tua fé. Não, nenhum mal vai estar sobre a minha vida. Só que eu não imaginava que a minha filha estava com 8 voltas de cordão na barriga. E quando foi no parto, ela não nascia de jeito nenhum. O anestesista e o médico me dando soco para sair o bebê, meu marido sem saber o que fazer, e a minha mãe e meu pai, que estavam assistindo do lado de fora, cortaram as imagens deles. Porque quando a Giovana saiu, o médico teve uma ideia, ele puxou com tipo uma pinça, e aí a Giovana saiu, não chorou, ele começou a esfregá-la e ela reviveu, vamos dizer assim. Então foi um milagre que Deus fez na vida dela. Eu não tinha entendido isso ainda, porque eu não sabia que primeira gravidez, você fala, acho que é normal, demora um pouco para chorar, e depois ela chorou. Então eu sempre falo para as minhas filhas, Deus tem um propósito grande na vida dela, aproveita a vida, né? Faça o seu melhor, porque foi um milagre mesmo, porque ela podia ter ficado com sequela, ela podia ter tido vários problemas. Deus age na hora certa, a gente precisa dar o passo. Nesse dia a gente foi na Unimed, fui toda feliz de manhã, falei, olha, eu vim fazer aqui, eu tô grávida, eu vou ter neném hoje, o médico falou que o dia é hoje. Uma mulher da Unimed falou assim pra mim, não moça, isso o Dutra estava desempregado ainda, não moça, a sua carência vence dia 13 de dezembro. Eu falei, o quê? Eu fiz errado com o eu fiquei grávida depois. Não, vence dia 13 de dezembro, era dia 29 de novembro. Aí meu marido falou, não, nós não vamos esperar, nós vamos resolver isso agora, é outra coisa, vamos fazer isso já, vamos lá, vamos passar o cartão, fazer o quê? Vamos pagar isso daí, vamos resolver, vamos manter com esse médico, que era um médico muito bom, o Dr. Sérgio, geneticista, e aí a gente dá o nosso passo, e Deus vai colocando degrau na nossa vida, e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, ser empreendedor é só confiar em Deus, tá tudo certo? Mentira! Quem falar isso, você tem que ser uma pessoa firme, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se empenha, uma pessoa que se preocupa com os outros, que se coloca no lugar dos outros. A gente precisa ter esse comportamento. E aí, eu até me perdi aqui, que eu vou falando muito. A gente, nós terminamos o ano e a gente ampliou a escola daí, nesses anos, pode passar, a gente alugou mais uma casa, que é a casa do seu Aristeu, passar dele. A gente foi batendo meta, trabalhando, a gente trabalhava com positivo, com sistema positivo de ensino, e eu comecei a perceber que a minha clientela era uma clientela top, exigente, que era engajada. Eu falei, isso aí não vai dar certo, eu preciso um ensino melhor. E eu fui pesquisar, fui conhecer o Etapa, o Objetivo, o Poliedro, e eu me apaixonei pelo ângulo. O Dutra já conhecia o ângulo porque ele tinha estudado em São Paulo, quando ele morava em São Paulo. Nossa, o ângulo é ótimo, é sensacional. E aí, vamos mudar então para o ângulo. Nossa, daí você escutou um monte de...
nossa, vai mudar agora, vai ter que pintar, vai ter que refazer toda a arte. A gente sempre olha para o problema. O empreendedor, ele não olha para o problema, ele olha para a solução. Ele olha, ele tem visão, ele tem que olhar lá na frente. Vai ser melhor para os alunos? Nós vamos fazer. E a gente mudou. Em 2010, a gente Aí a gente foi investindo. Essa é minha filha, ó, com 3 aninhos, a Giovana, no festival de balé. Tem filho. Aí a gente mudou em 2010. O Amarildo era secretário de Educação. A gente teve uma comemoração muito bacana na IPTV. E eu vou contar para vocês como foi essa questão da IPTV. Quem já brigou com o cônjuge aqui? Como você fica quando você briga? Triste ou... Às vezes você fala, ai, que bom. Eu tinha brigado com meu marido no domingo. E eu fiquei muito triste aquele dia com ele. E eu fiquei chateada. Eu falei, bom, tô chateada mesmo, eu vou para a igreja. E na igreja estava tendo um congresso lá, Impacto. Eu não lembro o nome do pastor, mas estava tendo um congresso chamado Impacto. E aí, eu fui, sentei lá, estava meio perdido. Falei, você não conhece ninguém? Você estava desanimada, né? Tudo está meio cinza. Mas falei, não, mas estou aqui. Deus vai me surpreender. Porque às vezes a gente não quer ir na igreja porque a gente está triste, porque a gente tá... E aí você acaba não indo nunca. E aí, o pastor falou assim, tem um empresário aqui, que Deus vai abrir as portas para ele, e ele vai ser conhecido na região, pela qualidade do serviço, pela excelência do trabalho, do serviço prestado. Quem é esse empresário? Levanta a mão e vem aqui. Só eu levantei a mão. Pastor nem... E aí levantei a mão. Gente, às vezes a gente fica bobeando. As bênçãos de Deus já estão para nós. A gente não recebe porque a gente não crê. Porque a gente fica pensando o que os outros vão pensar, o que o fulano vai falar. E agora, quando você vai com o coração aberto, Deus te abençoa. E daí, naquele ano, as pessoas falavam que era sorte. Naquele ano, nós estamos em primeiro lugar, em 35 mil redações. Nossa aluna Ellen Dias foi em primeiro lugar. O Amarildo foi comigo, né? Obrigada. Foi com a gente lá comemorar na IPTV, a primeira de muitas. Porque depois todos os anos, nós ganhamos. Aí cada ano, o Paulinho trabalhava melhor. Motivação. Se você não motivar a sua equipe, se você não incentivar, tem um outro pai da IPTV aqui, o Zezé, Stephanie também ficou campeã, em primeiro lugar, e a gente foi vencendo a cada ano, e glória a Deus por isso, porque a gente sabe que não foi sorte, foi a mão de Deus ali abençoando. Então a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Deus quer te abençoar, Deus vai te abençoar essa noite, você crê? Deus pode te abençoar? E a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Então a gente mudou para o ano que eu já falei, e a escola foi ficando pequena. Aí a gente abriu um ensino médio, o Dutra recebendo aí o prêmio homenageado, e a gente começou a investir muito, e abrimos o ensino médio também. Outras escolas fecharam e a gente foi abrindo devagarzinho. A cada ano, todo ano, a gente fazia um investimento. O empreendedor, ele tem que sempre estar olhando lá na frente, ele nunca pode parar. E agora, esses dias não, começo do ano, fazer uma matrícula, um pai falou assim para mim, Vivian, admiro você, viu? Você já está aí, um monte de alunos, você não precisa fazer mais nada. Você já está aí, é top do pedaço, por que você fica aí trabalhando, se preocupando? Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma missão, meu patrão é Deus, eu vou fazer o meu melhor pelo próximo. Antes de eu ser uma grande empresária, eu sou filha de Deus. E eu estou nessa terra para fazer a diferença. Eu estou nessa terra para compartilhar a bênção com as pessoas. A gente não tem que enriquecer para a gente, sei lá, é ótimo viajar, você tem que enriquecer para enriquecer a vida de alguém, para ser a resposta na vida de alguém, para ser bênção na vida de alguém. E aí ele falou, nossa, que bonito, a gente ficou conversando. Então, a gente se doar, a gente prestar serviço com qualidade, é porque a gente está fazendo em primeiro lugar para Deus.
Ele cuida de nós, ele é dono de tudo, né? Então, esses dias a pessoa falou para mim assim: você é dizimista? Nossa, eu sou dizimista, o Dutra é dizimista, e eu aprendi desde pequena, 10% é assim, 10% de dízimo, que é a primeira coisa que eu e o Dutra fazemos, 10% de dízimo, 10% é oferta. O que é 10%? Isso é uma coisa nossa, pode ser 5, pode ser 2, mas é nossa. É um parente que você precisa ajudar, pode ser cesta básica, pode ser o que você quiser, que Deus falar para você fazer. Sobrou 80% para você gastar, meu irmão, tá bom? 80%? Ainda a gente às vezes tem dificuldade, mas a palavra de Deus, ela é clara em relação a isso. Jesus ensinou: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí a gente foi crescendo, investindo, e às vezes a gente tem uma visão errada. A gente estava 10 anos, quando o Dutra se converteu, eu tinha 20 anos, a gente estava namorando, a igreja que a gente frequentava precisava de uma bateria. E aí eu fui mal testemunha do meu marido. Ele foi lá e comprou a bateria. Aí eu cheguei para ele e falei: amor, você ficou louco? Louco por quê? Por que você comprou a bateria sozinho? Por que você não chamou todo mundo e falou o que cada um vai dar? Ele falou: porque eu não sou Deus, Vivian. Cada um dá conforme o coração. E eu senti no coração de dar. Você nem falou para mim. Eu não preciso falar para você isso. Então às vezes a gente se apega em religião, a gente só vai ajudar, a gente só vai fazer quando a gente sente, quando Deus manda a gente fazer, faça. Você vai ser abençoado e vai prosperar. E aí, a gente estava no prédio, estava com quase 400 alunos, e eu falei assim: a gente precisa de uns terrenos, né? E a gente precisa de uns terrenos. E aí eu fui pedir para o prefeito, na época era o Celso Capato, fiz um e-mail para ele, fiz lá, Denis, meu amigo, e o Denis me ajudou, a gente fez, porque o fulano ganhou, o ciclano ganhou, e eu também quero ganhar, né? E aí eu não consegui, acesso negado. Foi o melhor não que eu ouvi na minha vida, foi a resposta de Deus. Quem crê que Deus fala não para você? Porque a gente só quer ouvir sim. Foi um não. Sabe o que Deus falou para mim quando eu cheguei em casa? Não é para você pedir, você tem um cérebro, você trabalha, faça você, corra atrás de você mesma, para de ficar correndo atrás, vai trabalhar e faça o seu melhor. Deus me deu uma dura, gente, uma dura, que a gente quer as coisas fáceis não tem valor. E aí eu falei assim: bom, então outro erro aqui, eu vou comprar um terreno. Dutra, olha, você está demorando demais, eu vou resolver sozinha. Fui lá no Paulo Valim e comprei o primeiro terreno na quadra E, na quadra E. Falei: Paulo, então esse aqui é o terreno, vou precisar de mais uns 4, 5, então vou comprar esse aqui, por minha conta, nem precisa falar com o Dutra. Gente, no mês seguinte, o Paulo tinha vendido da direita, da esquerda, da frente e de trás. Por quê? Porque Deus é um Deus de unidade. Deus não é um Deus de divisão. Eu estava errada. Eu tinha que... Aí o Paulo me chamou e falou: Vivian, esse terreno aqui, vamos fazer o seguinte, deixa esse terreno para lá e eu guardo essa quadra para você. Aí eu falei: você não dá para trocar? Ele falou: não dá. Você começa de novo. O terreno está lá, gente, se alguém quiser, me procura. Se alguém quiser comprar. O terreno ficou lá e a gente começou de novo. E meu marido foi lá e nós compramos 4 terrenos, começamos a comprar junto. É unidade. Dutra não trabalhava comigo. E aí a gente comprou a coisa certa. O Dutra, ele não trabalhava comigo. Ele trabalhava na empresa de produto químico, depois ele montou a dele. E a escola ia super bem, mas financeiramente eu devia o giro flex, giro rápido e mais um monte de giro lá. E mais os impostos. Um dia eu estava olhando e falei: Deus, eu acho que eu vou quebrar. Pelo jeito, a receita está pequena, o gasto, eu falei: olha, estou devendo. Eu acho que eu vou quebrar, Senhor. E aí eu corri atrás de um assessor financeiro.
E ele foi lá, mas escondendo tudo do meu marido. Aí um dia meu marido chegou lá na escola e falou assim: Vi, deixa eu imprimir um negócio no seu computador. Eu falei: pode imprimir, esqueci que a tela estava aberta. E ele falou: o que é isso aqui? Deus preparou aquele momento também pra gente, não, estou devendo tudo isso daí. E aí ele falou: não, então eu vou vir aqui, vou cuidar do financeiro para você e vou te ajudar. E aí ele ficou com o financeiro e eu fiquei na parte pedagógica. O que acontece, gente? Quando a gente está endividado, a gente quer esconder. A gente quer esconder de todo mundo. A gente não deve esconder, a gente precisa achar alguém. Não é falar para quem não é seu, para quem vai te ajudar. Para quem vai te ajudar, para quem vai te fazer potencializar o talento que Deus deu para você. E aí a gente começou. E aí um dia eu falei para o Dutra, vamos então começar a fazer alguma coisa diferente. Agora que a gente está comprando terreno, vamos fazer a planta. Aí chamei a Mariana Leone, né, e vamos fazer essa planta. Aí um dia eu cheguei, o pastor Maurício foi tomar um café lá na escola, ele falou assim: tudo bem? Ele falou: Vivian. Eu falei assim: pastor, a gente fez a planta da escola. Ele falou: ai, que legal. Por que a planta não está colada aí? Na hora ele falou para mim: eu não tinha fé para colar a planta ali. Ele falou: Vivian, visualiza. A gente acha que a gente tem fé, a gente não exercita ela. Ele falou: coloca aí a planta e começa a profetizar em cima dela, que uma hora vai. E aí eu comecei, eu coloquei na parede, lá nas costas do meu marido, coloquei, fiz até uma maquete, gente, agora. Hoje ele falou: o que você acha dessa maquete? Tira isso? Eu falei: tira, vai economizar, tira. E depois a Mariana vê se vai dar para tirar mesmo. E aí a gente começou a visualizar o nosso sonho, a acreditar no nosso sonho. A gente acredita em Deus, mas a gente não precisa acreditar. E eu fui agora a gente já mexeu na planta, né? A Mariana tá mais bonita, agora vai ter um ginásio. E eu fui num curso do Itaú, do Cubo, e tinha um diretor lá, o diretor do Cubo, de investimentos. E aí eu via a escola estava parada, os terrenos lá, e a gente não fazendo nada, aquilo estava me incomodando. Não, mas a gente não tem dinheiro para construir, só palavra negativa. A gente não pode, a gente não consegue, a gente não tem dinheiro, e não sei o que. E aí eu fui nesse curso. E aí o cara deu uma dinâmica pra gente. Qual que é o seu problema? Escreve o seu problema no papel. Quais são os 3 desafios que você encontra? O primeiro desafio sou eu, estou sem dinheiro. O meu marido que não quer, está com medo. E faça 3 coisas que com esses problemas você consegue fazer. E ele deu várias dicas. E uma delas que ele deu para mim, ele falou: conversa com uma pessoa que entende de construção. E aí, na hora eu pensei no meu tio Jair. E aí eu liguei para o secretário dele, para o Carlinhos, marquei uma reunião. Falei: Dutra, me dá a planta aqui, que eu vou lá falar com meu tio. Eu falei: vou falar. Falei: vou lá falar com meu tio, para ele ver a planta, para ele dar alguma ideia para a gente. E aí cheguei lá e falei: tio, fui compartilhar a ideia. O que você acha disso aqui? Ele falou: nossa, é lindo, Vivian. Eu falei: tio, o que você acha da gente começar a construir? Aí ele falou: você tem tanto de dinheiro? Não. Você tem tanto? Não. Bom, chegou de 50. Você tem 50 mil? Eu acho que tem. Então começa. Compra uma lona bem grande e começa. Ele encheu meu coração de fé. Ele falou: Vivian, você tem a faca e o queijo na mão. Você tem um cara que é um administrador top. Seu marido é sensacional. Ele vai cuidar dessa obra para você. Gente, às vezes a gente não enxerga as qualidades das pessoas que estão do nosso lado. A gente só vê defeito. A gente não enxerga o que deu, o talento da pessoa. É mais fácil achar o defeito do que achar a qualidade. Honra quem tem honra. Eu falei: nossa, meu tio encheu meu coração de fé. Gente, como vocês acham que eu cheguei na escola com o Dutra? Dutra do céu, deixa eu te falar, nós vamos começar a construir. Calma, Vivi, nós vamos começar a construir. Meu tio falou que a gente vai conseguir, então vamos. Deus já tinha falado. Meu tio, às vezes Deus usa as pessoas para falar com a gente, porque a gente não está atento. E tem gente que nem presta atenção. Tem gente que fica com o celular na mão e nem olha para a pessoa. E às vezes é um anjo de Deus ali para te dar uma luz. E aí, eu falei para o meu marido:
nós vamos cercar o terreno. Porque eu andava com as meninas aqui, andava com as meninas aqui, né? E só que eu ficava olhando aquele mato, me dava uma tristeza. Eu ia toda noite, eu ia com elas patinar, e elas ficavam, eu ficava olhando para aquilo lá sem fazer nada. Aí eu falei pro meu marido: nós vamos cercar o terreno. Aí, mas nós vamos construir, nós vamos cercar o terreno e nós vamos correr atrás do investimento no BNDES e nós vamos conseguir. E aí a gente começou a correr atrás, o BNDES não saiu, mas depois que a gente cercou o terreno, e aí a gente colocou um container, chamou o pessoal, e aí o que aconteceu? Progrida na vida, quem ajuda será ajudado, Provérbios 11, 25. Quem é generoso, progride na vida, quem ajuda será ajudado, Provérbios 11, 25. A gente não pode esquecer disso. E aí a gente começou, né, a obra, cercamos. Depois de 3 meses, ninguém conseguia, nem Banco do Brasil, nem Itaú, ninguém. A gente conseguiu com o Nelsinho do Santander, e ele falou assim para mim. Falei: Nelsinho, ele ia lá em casa, pegava uma assinatura, dava errado, voltava. Ele falou assim, eu falei: Nelson, você acha que vai dar certo isso? Ele falou assim para mim: Vivian, eu vou até o fim, eu vou agora até dar certo. Olha o empreendedor, quem ajuda, ele falou, eu vou até o fim. Deu o maior trabalho para ele, e aí a gente conseguiu uma parte aí. E aí eu estou com essa equipe aqui de feras, aí você está construindo, mas você tem que lembrar, você tem que continuar abençoando as pessoas que estão ao seu redor, abençoando os professores, abençoando as pessoas. E aí a gente inventou, a gente criou aí um troféu Leão de Ouro, que era um troféu para investir nos professores, para investir na equipe. Aí a gente foi trazendo muitas outras coisas e continuamos ali, começamos a trabalhar. Tem uma foto aí, primeira coisa que a gente fez na obra, depois vai aparecer, isso aqui depois eu explico, mas a primeira coisa, a gente levou o pastor Maurício para orar lá. E aí o Dutra deu uma palavra, que a gente estava orando, não é pela obra, a gente estava orando pelos funcionários, para nenhum mal acontecer, a gente estava orando para Deus abençoar, que não tivesse nenhum acidente de trabalho, a gente estava orando por isso. Aí foi muito legal esse dia, porque a gente determinou ali que a bênção do Senhor estava naquele lugar. Deus tinha dado para nós. E às vezes você consegue uma coisa, nossa, conseguiu um terreno, agora você vai desistir, agora eu vou desistir, não consegue investimento, então deixa para lá, e você vai adiando o seu sonho, você vai jogando para frente. Não, Deus tem bênção para você no dia de hoje, e a gente precisa crer. Então a gente, aí em 2018 nós fechamos o terreno e o pastor orou e a gente começou aí a trabalhar. A gente tinha 8 pedreiros, agora a gente está com 12. A gente tem o que a gente pode pagar, o que a gente pode fazer, a gente não vai fazer loucura. E aí a gente foi aí trabalhando, crescendo, o pessoal do ano foi ficando muito feliz também, os nossos parceiros, porque a escola estava investindo muito, com muito resultado, muito aluno campeão, muito aluno em federal, batendo as nossas metas no ranking, na prova no Brasil. E a gente foi, 2019, essa é uma foto de 2019, a gente tinha feito uma parte da laje, agora a gente está quase completando a laje, e talvez agora seja o momento que a gente mais precisa da mão do Senhor na nossa vida, a mão forte. E a fé é assim, às vezes a gente vai desanimando, a gente leva uma palmada daqui, a gente leva e a gente vai desistindo, mas a gente tem que perseverar. Aí um dia eu estava aqui na EBF, que eu organizei EBF aqui em julho, e o pessoal da Anhanguera foi lá na escola, e aí eles conversaram com o Dutra, eles falaram: nós fizemos uma pesquisa na cidade, a sua escola é referência, vamos colocar a faculdade para cá. Vamos trazer uma faculdade para cá para as pessoas estudarem. Gente, eu nem pensei, eu pensei no benefício que ia ser para a cidade. Eu falei: olha, as pessoas que querem fazer uma faculdade, às vezes não tem condição, ou teve filho, não pode fazer. Então aí a gente montou a faculdade aí, estamos aí com 200 cursos de
pós-graduação e mais de 30 cursos de graduação, EAD e semipresencial, num preço sensacional que você pode estudar no conforto do seu lar. Então a gente precisa buscar sempre fazer o melhor para o outro, né? Sempre se colocar no lugar do outro. Jesus, quando veio aqui na terra, ele sempre ele serviu as pessoas, serviu os outros. Nós somos um Cristo aqui na terra, né? E o que eu tenho feito para o outro? E aqui eu tenho umas dicas de livros aqui que eu li, que me ajudou muito também. O Líder com Mente de Mestre, Pai Rico, Pai Pobre, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Quem já leu esse? Ele é grosso, mas ele é muito bom. Quem Vende Enriquece, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ganhei do pastor Maurício, eu já tinha lido, agora eu estou lendo de novo. E aqui eu coloquei a Bíblia Sagrada. Gente, os maiores segredos estão na palavra de Deus. Os maiores segredos da vida, de prosperidade. Se você pesquisar a vida de José, a vida de Abraão, a vida de Isaac, você vai aprender muito, né, como enriquecer, como ser bem sucedido, não só na sua empresa, mas ser bem sucedido na sua casa, no seu lar. Deus tem isso pra gente, Deus tem vida abundante pra gente, e às vezes a gente esquece disso. E eu tenho dois links aqui, Academia do Dinheiro e Vamos Prosperar. Eu sigo esses dois aqui no YouTube, esse Vamos Prosperar. Se você quiser se inscrever, é muito legal. Ele só fala de heróis bíblicos que venceram, que foram bem-sucedidos. Ele conta a história de Isaac, e tudo assim, em 10 minutos, em 11 minutos. Então você está malhando lá, você põe o fone e você consegue aprender e crescer. Bom, o Guilherme, né, aprovado em medicina, para nossa alegria. Se a gente tivesse desistido lá atrás, a gente não estava colhendo fruto aqui. O empreendedor não pode desistir. Ele não vai colher do dia para a noite. Ele vai ter um tempo para colher. Então a gente precisa fazer o nosso mais que combinado, fazer a nossa parte, deixar Deus comandar e a gente agir. Esse daí pode passar dele, investimento que a gente foi fazer em 2020, a gente está assim agora. Meu coração está cheio de gratidão. Cada tijolo que sobe, a gente está agradecendo, tá? E isso na vida da gente, a gente precisa ter gratidão no nosso coração, nos momentos ruins, nos momentos bons, até no momento ruim. Se você usar para aprendizado, você vai crescer, você vai desenvolver, Deus vai te abençoar. E eu falei que ia falar alguns erros e acertos, eu falei durante aqui, mas eu vou só relembrar. Gastar mais do que ganha é um erro. Ser impulsivo, imediatista, eu quero para hoje. Não é assim. A gente tem que saber esperar. Não respeitar processos. A gente quer ultrapassar, você não percebe o limite do outro. A gente precisa entender que às vezes a pessoa está num processo, você quer que a pessoa vire da água para o vinho. Falar muito e agir menos. Ser independente de Deus, ter pouca paciência. Ser independente de Deus é assim. Pode deixar que isso aqui eu não preciso de ninguém, não, eu resolvo isso daqui. Pode deixar aqui, Deus nem precisa se preocupar comigo com isso aqui. Deus te ama, Ele se preocupa com você. Deus te ama incondicionalmente. Ele se preocupa em todos os detalhes da sua vida. Ele não quer ficar longe de você. Ele quer você perto dele. Ele se preocupa assim com os seus negócios estão indo mal. Ele se preocupa, porque Deus é amor. A gente não consegue entender o amor dele na nossa vida. E a gente precisa entender e buscar a presença de Deus na nossa vida. E aí eu coloquei alguns acertos aqui, Devolver o dízimo com alegria, não por obrigação. Se você for fazer obrigado, meu irmão, não faça, porque não é legal. Tem que fazer tudo que a gente faz com alegria, e Deus nem recebe quando você faz por obrigação. Fazer mais que o combinado, surpreender as pessoas, né? Surpreenda as pessoas. E isso aí não é só nos negócios, no casamento, onde você estiver, surpreenda. Você já surpreendeu alguém hoje? Já abraçou alguém hoje? Dar feedback, dar retorno até para aqueles que te criticam. Mantenha seus princípios e valores. Exercite sua fé.
Coloque Deus em primeiro lugar como prioridade na sua vida. Dê o seu melhor. Aproveite as oportunidades. Meu pai me deu uma oportunidade, me deu um estojinho de joia quando eu tinha 12 anos. Meu marido me deu uma escola quando eu tinha 25 anos. E aí, Deus coloca pessoas para nos abençoar e às vezes a gente não aproveita a oportunidade, a gente não honra as pessoas. Falar de oportunidade. Eu estava conversando com uma mãe na escola, a gente estava conversando, assuntos pedagógicos, e ela falou para mim assim: ai Vivian, eu estou com uma dificuldade, faz tempo que eu preciso trabalhar, eu não estou conseguindo trabalhar, estou desempregada faz tempo, eu preciso que Deus abra uma porta para mim. E aí, enquanto ela estava falando comigo, Deus falava para mim: ora com ela. Aí eu falava: Senhor, né? Eu nem sei que religião que ela é. E Deus falava para mim: ora com ela. Eu nem tenho intimidade com essa pessoa, ela vai pensar que eu sou uma louca. E aí, a hora que ela levantou, eu falei: eu posso fazer uma oração para você? Deus está falando para mim que Ele vai te dar um emprego, eu posso orar com você? Ela falou: pode. Ela falou: pode. E aí a gente orou. Ela saiu da sala, ela foi no Pague Menos, ela encontrou com aquele diretor que ela queria trabalhar e na segunda-feira ela estava empregada. Dá uma glória a Deus por isso. A gente às vezes não aproveita a oportunidade. Deus estava querendo abençoar ela, Deus tem um propósito na vida dela, e a gente fica com vergonha, com não sei o que, mas Deus tem bênção na nossa vida. Então a gente não pode perder as oportunidades de abençoar as pessoas. Eu não estou falando de dinheiro, seja com uma oração, seja com um abraço, seja com uma palavra de fé, que nem meu tio ali me deu uma palavra: não, seu marido é top, você ter oportunidades que vão fazer a diferença na vida dos outros. E aí eu coloquei aqui 4 versículos que são versículos de investimento pra gente. Os 10 melhores versículos eu coloquei de bônus aqui, coloquei 3 versículos. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Aqui está falando de você saber guardar, investir, saber aplicar, não gastar tudo que você ganha, e ter juízo. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 13, 11. Eu não posso ser injusto com ninguém. Deus não abençoa, Deus não dá certo. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Haverá fartura de leite para você alimentar você e sua família, para sustentar as suas servas. O que quer dizer nesse provérbio? Cuida dos seus clientes, cuida do seu negócio, cuida daquilo. Você é um professor? Faz o seu melhor para os seus alunos. Dali, olha por eles, abraça. Você é um diretor? Cuida dos seus professores, investe tempo neles. Você é um empresário? Cuida ali dos seus clientes, da sua empresa, dos fornecedores. Saiba de tudo o que acontece. No lugar que você está, você pode ser bênção na vida de alguém. Você é um pastor, faça o seu melhor. Você é um psicólogo, faça o seu melhor. Cuida, descubra o que as pessoas falam de você, tenta melhorar. Não é para tirar satisfação, viu, gente? Procura, né? Olha, observa, porque às vezes as respostas estão nesse feedback que a gente tem. E aqui, o Provérbios 11, 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então depois, se vocês quiserem saber mais desses versículos, entra naquele link que eu falei lá para vocês, Vamos Prosperar. Tem bastante coisa legal lá. Tem a vida de José, os segredos de José, tem bastante coisa bacana lá. E não é preciso ver
para crer. Eu preciso trabalhar a fé. Eu preciso ser cheio de fé. Jesus falou que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você ia mandar um monte sair daqui para aquele lugar. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da minha fé? Como a gente tem usado a fé para chegar mais perto de Deus? Para Deus nada é impossível. Que a gente possa ser cheio de Deus e pedir para Deus alimentar a nossa fé diariamente. Buscar a Deus, buscar a presença de Deus, leia a Bíblia, independente da religião que você é, leia a Bíblia, ore, exercite a sua fé, porque Deus, Ele está próximo. Se você não tiver fé, é impossível você chegar a Deus, né? Eu não tenho tanta fé. Mentira, você tem fé sim. Você levantou, você saiu, você está aqui hoje, você tem fé. Você podia ter ficado na sua casa, né? Então a gente às vezes tem algumas crenças limitantes que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Não acontece isso comigo, acontece com o pastor Maurício, acontece com o fulano. Acontece com você sim. Deus te ama, Deus quer fazer o sobrenatural na nossa vida, e às vezes a gente esquece. Só que se você não se colocar e não pedir, não tem jeito, tá? Porque Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele, e a gente precisa ter conexão com Ele, né? Como que Ele vai conversar com você se você não se aproxima dele? Deus tem bênção na nossa vida e Ele quer que a gente se aproxime dele. Então, que a gente não possa se esquecer que Deus nos ama demais e que Ele quer que a gente avance. Deus quer que a gente vá para frente, que a gente mude a nossa mentalidade. Tá bom assim? Não está bom. Eu posso fazer um diferencial, posso ser uma pessoa diferente nessa terra e ser uma bênção na vida das pessoas que me cercam. Gente, eu fiz um QR Code aqui, só para... depois, se você puder escrever aí um comentário que você achou da palestra, que você gostou, você vai me ajudar muito com esse feedback. Só você colocar seu celular ali, você já consegue acompanhar a pesquisa. Se você não conseguir pelo QR Code, seu celular não usa, você pode mandar pelo Instagram. Eu estou no Instagram, no Facebook, mas estou usando mais o Instagram. Amanhã a gente vai ter uma palestra lá com as mulheres empoderadas, com a Itamara lá na escola. Nós vamos estar falando sobre alimentação e sobre como você pode cuidar do corpo, da alma e do espírito. Um bate-papo do Dia da Mulher. Começamos a semana bem, né, gente? Hoje aqui, amanhã lá, compartilhando também, mas é um outro assunto. E todas as mulheres estão convidadas, porque esse mês, um mês especial da mulher, o pastor convidou aqui para que a gente pudesse estar compartilhando com vocês. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham pegado aquilo que é bom, que tenha edificado a vida de vocês. A gente não pode se esquecer o quanto Deus nos quer perto dele, e que a gente possa sentir esse amor de Deus na nossa vida. Todo mundo aqui deve ter alguma coisa, algum problema, algum desafio que você quer vencer. E às vezes fala, não, tá tudo ótimo para mim. Às vezes você tá, mas o que eu posso vencer na minha vida espiritual, na minha vida emocional? Como que eu posso vencer? E a gente tem uma maneira de a gente vencer, quando a gente fala com Deus, quando a gente ora com Deus. Quando Jesus veio nessa terra, Ele veio para a gente ter intimidade com o Pai, para a gente conversar com o Pai. Ele veio mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer a gente perto dele. Então, se você tem alguma coisa, algum desafio, alguma coisa, vamos fazer uma oração agora? Pedir para Deus nos abençoar? Quem quer fazer essa oração? Levanta a mão. Amém. Amém. Então feche os seus olhos, vamos fazer essa oração para Deus iluminar o nosso caminho e nos direcionar. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por essa noite, porque aqui o Senhor trouxe pessoas tão especiais, tão queridas, Senhor, por mim. Mas eu sei que para o Senhor ama demais. Oh Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece as nossas necessidades. Nesse momento nós entregamos a Ti
as nossas dificuldades, os nossos desafios e pedimos, Senhor, nos orienta, comanda, Senhor, entra em ação, ó Deus, o Teu Espírito Santo move na nossa vida, move no sobrenatural, mostra para nós aquilo que temos que fazer e aquilo que não devemos fazer, orienta, Senhor, os nossos passos, nos ajuda a caminhar com fé, a não desistir, a não olhar para o lado, que o Senhor, ó Deus, abra as portas para nós e que o Senhor nos mostre cada vez mais a Tua luz na nossa vida. Abençoe a vida de cada um, ó Deus, abençoe a trajetória, que o Senhor nos conduza em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Que Deus